Olá pessoal, hoje a gente vai mostrar como é que funciona a fonte de teste para celular e como que ela pode ser uma ferramenta aí para a gente auxiliar a gente a resolver e identificar os problemas dos aparelhos, certo? A fonte ela serve para testar placa, para identificar excesso de consumo, para identificar curto-circuito também, para dar choque na bateria, entre outras coisas. E a gente vai falar algumas coisas e as que a gente mais usa aí no nosso dia a dia, certo? Eu separei 3 aparelhos. Esse aparelho é um S3 Slim, ele está funcionando normal e eu vou ligar ele para vocês verem como que é o funcionamento do aparelho. Certo? Como funciona então a fonte de teste? Ela vai funcionar substituindo a alimentação de energia da bateria. Ela tem uma bateria interna. Aqui no visor tem um amperímetro que mede a voltagem do aparelho enquanto ele está ligado na fonte, para a gente poder observar, certo? Então aqui vocês vão reparar que na bateria do celular tem os polos negativo e positivo. Você vai pegar os dois polos da fonte de teste, o positivo e o negativo, e vai plugar nos conectores da bateria, certo? Observem que ele está desligado, o aparelho está desligado, a fonte também. E eu vou ligar agora o aparelho para vocês verem. Pessoal, o aparelho então está ligando. Ele está medindo a voltagem. O ideal é sempre ele iniciar com 3 volts. Com 3 volts, ó. E aí, conforme ele vai iniciando o Android e apresentando as imagens no display, ele vai aumentando a voltagem. Certo? Aqui a fonte deve estar já descarregando, mas vocês podem ver que o aparelho ele ligou normal. Ele está consumindo aí aproximadamente 5 volts, que é o máximo de consumo da energia da bateria, porque esse display ele é grande, ele já tem aí aproximadamente 3 polegadas. Então o celular com display grande, ele consome bastante energia. Agora que ele entrou em modo de economia, pode ver que cai bastante. Agora se a gente ligar de novo, ó. Ele volta a consumir, ó. Estão vendo? Então esse é o funcionamento normal de um aparelho que está funcionando com a placa, tudo direitinho. Tá vendo? Ó? Fica estável. É importante dizer que tem que ficar constante o consumo de energia. Ele não pode estar oscilando toda hora ou sem parar, certo, pessoal? Legal. Agora, eu vou deixar ele de lado aqui. Esse é um aparelho que a gente já fez a manutenção. Esse S3 Mini, ele tá com o display quebrado. Então, a gente vai fazer a troca do display dele. Mas, quando o aparelho ele chega para você, você precisa testar o aparelho para ver se não danificou a placa também. E aí é que a fonte de teste entra. Esse tipo de uso, ele é o tipo de uso que a gente mais faz aqui quase todo dia com a fonte de teste, que é testar aparelho que está com o display quebrado. Ó. O aparelho vibrou, ele ligou, observem. Está iniciando, aumentou um pouco o consumo da energia, já iniciou o Android, estão vendo? Só que ele não liga a imagem, não aparece a imagem, está com o display quebrado. Nós vamos fazer a troca do display. Só que essa placa tá boa, tá vendo? Iniciou o Android, até acendeu as luzes já embaixo. Então esse celular, ele tá com a placa boa. É só você pedir o display,
né, fazer a troca. O display também tem garantia com o fornecedor, né, que dá a segurança aí para você fazer a manutenção. Que seria mais ou menos o problema deste outro aparelho aqui, que nós também vamos fazer a troca do display, ó. Esse aparelho está com display com mau funcionamento. Nós vamos fazer a troca desse display. Mas se a imagem não estivesse funcionando, não tinha como saber se o celular estava funcionando ou não. Aqui a gente sabe que ele está funcionando porque ainda aparece parte da imagem. Mas é o mesmo problema do S3. Tá vendo que o funcionamento da fonte, ela é semelhante ao do S3. Essa tela, esse celular, ele consome mais energia porque é um aparelho maior, né, tem uma tela maior, então ele consome mais. Certo? Agora o último aparelho vai ser um Samsung Galaxy Ace. Esse aparelho ele está com excesso de consumo de energia. Por quê? A gente já identificou que o conector de carga está oxidado e ele está consumindo muita energia do aparelho, da bateria. Eu queria mostrar ele para vocês por quê. Ó, observem que o aparelho desligado, ele já está acusando mais de 1 volt de energia. Então, nesse momento, a placa do aparelho já está consumindo 1 volt de energia sem o aparelho estar ligado. Então, ou seja, tem algum problema, está com algum problema na placa, tem alguma coisa errada. Eu não sei se ele está ligando ainda. Ó, quando ele liga, ele já vai para mais de 5 volts de consumo. Não é normal esse tipo de aparelho desse tamanho, como ele é menor, ter um consumo tão alto, excessivo desse jeito. Então, você já percebe aqui que na placa está tendo um consumo de energia incorreto ou errado em algum lugar. Aí é que você vai ter que descobrir. Nesse caso é o conector de carga que está oxidado, mas pode ver que ele não está nem abrindo o Android, porque ele não dá conta. Ou então ele pode ficar oscilando aqui, que também é uma outra característica que informa um problema na placa. E aí eu posso deixar aqui o dia inteiro que fica do mesmo jeito. Beleza, galerinha? Então, o vídeo era mais para poder mostrar para vocês aí como é que funciona a fonte de teste. Ela pode ajudar vocês. Quem quiser comprar, você pode adquirir essa fonte por aproximadamente um valor entre 30 a 50 reais, dependendo de onde você tiver. E se não tiver onde você está, você pode pedir pelo Mercado Livre também, tá? Beleza? Muito obrigado e até o próximo encontro.